Salmo 119, para a gente aprender um pouquinho com a palavra de nosso Deus. Salmo 119. Acharam? Salmo 119. Podemos ler? Versículo 1. Salmo 119, versículo 1. Vamos lá, gente? Bem-aventurado os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o que buscam com todo o coração e não praticam a iniquidade. Meu Deus, será que o povo é cego? Será que o ser humano está tão cego que ouve eu ler isso? Às vezes o próprio ser humano lê isso aqui e não entende, porque está bem simples, está bem explícito isso aqui. Para você ser abençoado por Deus e morar no céu. Simples. O evangelho é simples. Ouviu o que está aqui, acreditou, guardou, praticou. Só isso. Bem-aventurados retos em seus caminhos. O caminho do Senhor não é torto hoje. Quando você vê uma pessoa torta, você fala: eita, esse está todo torto, está todo malumbento, está todo desgraçado. Meu Deus do céu, tem misericórdia desse homem, dessa mulher, deste jovem. Bem-aventurados retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Como é que é isso? Andar, na prática, andar na lei do Senhor. O evangelho é simples. Pediu para fazer, anda na lei do Senhor. Obedeça, faça. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos. Tem tanto testemunho lindo aqui na Bíblia. E na nossa caminhada aqui na terra, aqui nesse Ministério Nação Evangelizadora, esta obra do Senhor, como voltou aí, rede de salvação em você, ligado em Deus, a gente não nega raízes. Está aí a prova aí. Voltou, rede de salvação. Então, igreja, presta atenção. Mas tudo para a glória de Deus. Um novo momento, mas o mesmo propósito. Por que o mesmo propósito? Porque a gente somos crentes raízes. A gente não vai negar a eficácia dessa palavra, não. Está tudo aperfeiçoado, tecnologia 5G, mas a eficácia da palavra a gente está vivendo. Pode mudar, pode aperfeiçoar, pode até o salão aumentar, a cadeira mudar, ficar uma cadeira mais almofadada, pode vir ar-condicionado, mas a eficácia da palavra, nós não vamos negar, não. Bem-aventurados que guardam esses testemunhos, os seus testemunhos, testemunho de Cristo, os testemunhos da sua caminhada, os testemunhos de Paulo, os testemunhos dos heróis da fé, os testemunhos dos profetas, santos profetas de Deus, que guarda esses testemunhos e que busca com todo o coração e não pratica a iniquidade, que é o pecado acostumado, legalizado. A pessoa já acostumou tanto com esse pecado que virou rotina, virou normal, virou comum, virou certo. Para ele está certo, para ela está certo. Mas é pecado. Morreu, vai para o inferno. Então, iniquidade é isso. Você acostumou a pecar que você nem leva em conta mais que isso é pecado. E por mais que eu pregue, o apóstolo pregue, não sente nada, está insensível. Entra no coração, não entra. Bate e volta. Sabe a pedra? Você pega outra pedra e bate nela, só faz barulho. Tem, mas não acontece nada. É pedra com pedra. Agora a palavra de Deus, ela vai batendo. Se uma hora arrebenta esse coração endurecido aí. Eu não duvido. Eu me lembro de tantos casos, tantos acontecimentos, tanta coisa, tantos testemunhos que eu já vivi e vou viver. E quem fez foi
Jesus Cristo através da palavra de Deus. E não praticam mais a iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente toda a igreja observássemos. Quem dera que os meus caminhos fosse dirigido a observar os teus mandamentos. Então não ficaria o quê? Por isso que tem um monte de crente envergonhado, não quer mais votar. Eu vou votar por quê? Deus me livre desse lugar. É mais ou menos assim, Deus me livre do céu. Porque esse lugar aqui está levando para o céu. Deus já levou segunda-feira agora. E pode ser eu e você hoje mesmo. Então é melhor a gente andar direitinho, ficar firme. Então não ficaria envergonhado, confundido, atentando eu para todos os teus. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus juízos, os seus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampare totalmente. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Uma coisa que agrada a Deus é isso aqui. Senhor, estou me esforçando, estou me dedicando, mas tem momento que parece impossível, difícil a caminhada. Me ajuda, Jesus, a ser crente. Senhor, eu desejo te servir, eu quero que o Senhor me use, mas tem hora que eu ouço umas coisas que me entristecem, Jesus. Não deixa, brinda meu ouvido, Senhor. Blinda minha mente, meu cérebro, meu pensamento, meu coração. Me ajude a me comportar diante do ímpio, sem cometer pecado diante da tua retidão. A Bíblia está falando aqui que o juízo de Deus é justo. Ele não vai pender 1 milímetro para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás, para me agradar ou agradar você. É justo, irmão. É igual uma roupa justa que entra no corpo, no seu corpo, e aí vem eu com um corpo maior do que o seu, e eu quero pegar essa roupa justa que está em você e vestir em mim. Vai caber? Ou nós dois temos o mesmo corpo, o mesmo perfil, para a roupa caber, o mesmo número, ou então não vai caber. É a mesma fé, é o mesmo temor, é o mesmo amor de servir ao Senhor. Senão essa palavra não cabe para mim, não cabe para você. Olha, irmãos, eu recebi um testemunho de jovens que disputavam uma paquera, não era nem namorado nem de um nem do outro, disputava uma paquera, vamos ver quem vai conquistar. E aí a moça não quis ficar com nem tico nem com teco. E aí eu acredito que um ficou tirando barato da cara do outro. Desculpa que eu abre aspas, fecha aspas, o barato aqui, né? Mas vocês estão entendendo, né? Sarro, chocarrice, como a Bíblia classifica. E aí um foi se vingar. Se armou e foi lá e tirou a vida do outro. Os amigos do que morreu foi lá, pegou ele e lixou ele e matou ele também. Eu fiquei assistindo aquilo, chorando. Digo, meu Deus, o diabo ceifou duas almas e destruiu 2 famílias. E aí eu olho para vocês, jovens, e às vezes vocês que estão aqui, vocês são perseguidos na escola, é bullying, sofre bullying. Essa semana minha netinha sofreu um bullying. Minha netinha, Sofia, tadinha, tão pequenininha, já começou a perseguição. E aí, disse que o menino maior do que ela, essas escolas que mistura todo mundo, a escola pública, quem dera Deus desse condições da gente pegar essas irmãs aqui, que é tudo professor aqui, igual a gente construiu, se uniu e construiu o estúdio, construiu uma faculdade, uma escola. Desde a creche até a faculdade vai ser aquele prédio lá. E colocar essas irmãs, tudo professora, para ensinar nossas crianças.
eu duvido que nossas crianças iam sofrer bullying. Aí disse que o menino maior, era maior do que você, do seu tamanho, Sofia, maior, olhou para mim e falou assim: você é feia. Acabou o dia dela. E aí ela chegou, contou para os pais, eu vim saber ontem, e aí hoje eu vou com você lá na escola. Me mostra quem é ele, que eu quero evangelizar ele. E aí eu fui. Não achei, ela procurando e não achou. E aí ela entrou para a escola, eu beijei ela. Minha netinha, eu te amo. Olha, minha netinha, saiba que aquelas palavras são falsas. Verdadeiras são a que eu falo, que teu pai fala, que a tua mãe fala, que a vovó Patrícia fala. Essas palavras, as tias na igreja falam, os seus colegas na igreja, seus irmãos, suas irmãs na igreja falam. Essas palavras são verdadeiras. A de Jesus, que diz que você é a imagem e semelhança do Senhor, essas são verdadeiras. O que passar disso é do diabo. Não liga não. Liga não. E ela entrou. E eu voltei. E eu voltei, mas a gente fica preocupado, né? A gente tem a vontade de entrar junto. Quem foi? Ah, foi ele? Deixa comigo. Ô, meu jovem. Como é seu nome? Luan? Prazer, Luan. Você sabia que você é a imagem e semelhança do Senhor? Deus te criou para você ser uma bênção aqui na terra. Jesus te ama. Quando você acha alguém interessante, importante, essa visão é Deus que está te dando. Quando você achar alguém não muito importante, alguém que não é bonito, não é interessante, essa visão não é Deus que está te dando. Eu ia evangelizar ou não ia? Não ia ganhar ele para Jesus ou não ia? Mas uma hora eu encontro com ele. Deus vai colocar no meu caminho para me ganhar ele para Jesus, adotar ele para Jesus, para mim e para Jesus. Olha, presta atenção. E vai ser uma pessoa muito interessante. Então eu quero tirar as dúvidas dos jovens aqui da igreja, porque a gente precisa discernir o que é seta maligna aqui. E Deus já começou trabalhando aqui. Como o jovem vai continuar puro diante de Deus e diante de uma geração contaminada pelo pecado. Porque Romanos 12 diz que não é para a gente se conformar com este mundo e com as coisas que acontecem aqui. Não é para se conformar. E às vezes, jovem, você não tem ainda esse discernimento, esse discernimento adulto da fé, digamos assim, para você discernir o que está acontecendo com você. Nós temos uma guerra 24 horas. Eu guerreio contra mim mesmo 24 horas. Dentro de mim há algo que eu tenho que vencer todo o tempo. E você também. Você vê, toda noite, toda madrugada, eu coloco o meu relógio para despertar. De ontem para hoje, eu esqueci. Mas Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que fez eu perder o sono 3 e 7. Eu estou olhando para o teto, olhei para minha esposa, olhei para o teto e falei: o que aconteceu que meu sono espalhou? Aí eu vou no celular, olhei a hora, eu falei: ah, Jesus, obrigado. Não despertou. Não é que era para despertar, mas eu não ativei o negócio. E aí, você vê a tentação? Só para não acordar, para não orar pela igreja, não orar pela família, não orar pela sociedade, para o diabo continuar ceifando almas. Então, às vezes a gente está caminhando com Jesus e a gente fala assim: meu Deus, como é que eu sei que eu estou salvo, que eu estou perdoado? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você se sente perdoado? Ou de vez em quando você vem aqueles pensamentos: eu acho que Deus não me perdoou não, disso que eu fiz. Porque até hoje, depois do batismo nas águas, atire a primeira pedra quem nunca falhou aqui. Pode atirar para cá quem nunca falhou. A gente falha 24 horas sem a gente não vigiar. E aí eu pergunto para você: se não fosse a misericórdia de Jesus, o diabo já tinha
feito a gente se suicidar já faz tempo. Olha isso aí depois. Você é batizado, você é pastor, você é obreiro, você da nação jovem, você que louva, ministra louvor. Olha o que tu fez. Vai para o céu não. Está condenado, condenada. O diabo vem direto. E se tu não conhecer Bíblia, tu não vai vencer ele não. Olha o 9 aqui, ó. Salmo 119, 9. Como, pastor? Como purificará o jovem o seu? Observando o quê? Primeira Epístola de João 2. Abre aí. Primeira Epístola de João 2. Vamos aprender a discernir aqui quando é flecha maligna do diabo, para a gente vencer, porque senão daqui um pouco você batizado está desistindo da salvação eterna. Primeira Epístola de João, capítulo 2, acharam? Eu vou correr por causa do tempo, gente. Queria ler tudo e explicar tudo, mas não dá. Deixa para terça-feira. Olha isso aqui, ó. Terça, domingo. Olha isso aqui, ó. Primeira Epístola de João 2, versículo 12. Diz assim: olha como o apóstolo trata vocês, trata eu, trata nós. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo nome, pelo seu nome, pelo nome de Jesus, vos são o quê? Você tem dúvida disso? Que você foi perdoado? Não fecha aqui não. É que vontade era estudar aqui até, olha, mas não fecha aqui não. Deixa aqui. Põe uma fita, um papel, alguma coisa aí. Vai aqui em Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1. O diabo, irmão, quando você, que nem eu, por exemplo, eu vou dar um exemplo de mim. Era para mim despertar 3 horas da manhã. E eu esqueci de pôr o relógio para despertar. O cansaço físico, a correria do dia a dia, corre para lá, faz obra, vai para cá, vem na igreja, traz coisa, volta. E aí eu esqueci de ativar o relógio. Mas Deus é o meu relógio e me despertou. E aí, graças a Deus, eu cumpri a minha parte ali, fiquei tão feliz. Aí o diabo veio e falou assim: você não presta para ser pastor não. Essa madrugada, Satanás veio para mim e falou assim: e olha que eu já estou há tantos anos lutando contra isso. Você não presta para ser pastor não, você é irresponsável. A Bíblia diz, usou a Bíblia, falou, a Bíblia diz que tem que ser irrepreensível. E você agora foi repreensível. Porque era para você despertar, era 3 horas, junto com os pastores, os bispos, o apóstolo. E você, ó, a hora que você veio despertar, 3:07, você está sendo repreendido. Rapaz, aquilo me deu uma tristeza na hora. Mas aí na hora veio a palavra assim: errei, falhei, mas o meu Deus foi misericordioso comigo e me despertou para me cumprir o meu papel de pastor. E que o Senhor te repreenda. Ele, ó, foi embora. Ele usou, foi 1 Timóteo capítulo 3 para me condenar. Que um pastor, um bispo tem que ser irrepreensível. E aquela falha ali, olha lá, o teu líder está lá chamando, cadê tu? O diabo veio essa madrugada assim. É tão bom servir a Deus. Deus viu tudo, por isso que Ele me despertou. Olha isso aqui, ó. Mateus 1, certo? Deixa eu achar aqui. Eu estou em 3, Mateus 3. Mateus 1, 21. E dará a luz. Tu conhece a Bíblia, igreja. Tu conhece a Bíblia, jovem. E dará a luz um filho. E chamarás o seu nome Jesus. Porque ele salvará o seu povo dos seus. Não tenha dúvida que já foi perdoado. Nunca mais, quando Satanás vier com seta,
dardos inflamados contra ti, não deixa isso te vencer, não. Já fui perdoado, porque ele veio. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida estás nas mãos do meu Jesus, que vive está. Eu fico imaginando vocês, irmãos. Eu fico imaginando vocês que acabou de nascer. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, 5 dias de vida. Eu fico imaginando vocês. Eu já estou acalejado, digamos assim. E eu chorei. Eu falei, não. Indigno não. E aí Jesus é tão bom com o Espírito Santo, fala assim, usa a palavra, vence ele. E aí essas mesmas palavras que eu estou trazendo aqui, Deus me deu de madrugada. Ele veio para salvar o seu povo dos pecados, o qual eu sou o pior no meio dessa geração corrompida pelo pecado. Mas ele muito me amou e muito me perdoou. E não é por causa dessa falhinha que ele vai me lançar no inferno. Porque ele mesmo me despertou. E ali me deu uma força, uma coragem. Eu fui para cima e o diabo, ó. Você prestou atenção no Salmo 119? Como? 9. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando o quê? Porque se você pensar, é muito jejum que o pastor está vencendo. Não é de muito jejuar, não, porque o meu Senhor, o teu Senhor, o nosso Senhor, jejuou 40 dias, 40 noites, e Satanás foi tentar ele. Então não é muito jejum. Devemos jejuar. Porque senão a gente vai começar a desejar as coisas do mundo. Se tu não jejuar, matar essa carcaça aqui, começa a entrar as coisas do mundo. Fácil. Antes você não tinha prazer, agora tem. Cuidado, viu? Paulo falou, olha, aquilo que eu quero fazer, eu não consigo fazer, é a carne. Mata ela. E como é que a gente mata? Jejum, oração. Jejum, oração. Culto a Deus. Acordar nas madrugadas, que é uma luta para acordar nas madrugadas. Ele quase me venceu de ontem para hoje, para mim não acordar. Olha isso aqui, ó. Presta atenção, olha aqui, gente. Ora a Deus, Deus vai te mostrar quantas madrugadas. Se é só quinta, se é só de quarta para quinta. Olha isso aqui, ó. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Então não tenha dúvida mais que já foi perdoado, amém? Pais, escrevo-vos também, porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovem, escrevo-vos, porque venceste, e eu vos escrevo, filhos, porque conheceis. Ao 14, eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Então, pais, se tu se desviar, mãe, se tu se desviar, vai pagar um preço alto. Porque olha o que a Bíblia está dizendo, olha o que o apóstolo João está falando aqui, que vocês conhecem muito bem Jesus Cristo, mais do que os vossos filhos e filhas. Mães, pais, vocês conhecem muito bem esse Jesus. Fique firme com ele, para que o seu filho, sua filha, imite a fé que você tem nesse Jesus. E olha, ele fala, ó, vós, desde o princípio já conhecem. E eu vos escrevi, jovem, porque sois forte. Eu quero fazer uma perguntinha antes de eu terminar de ler aqui. Por que vocês, jovens, são fortes? Vamos, jovem, participe.
Por que vocês são fortes? O apóstolo João está falando que vocês são fortes. Por quê? Será que tem mais saúde, mais vigor, né? O corpo ainda está durinho, cheio de músculo? Que às vezes eu vou pegar no meu aqui, ele passa por outra perna, eu jogo para cá para voltar para o outro lugar. Tem que maiar ele, está todo desmantelado. Por que vocês têm, o apóstolo João está falando que vocês têm uma força, um poder que já venceu Satanás? Que força é essa? Vem de onde essa força? Hein, jovem? Quem é o jovem? Diga, jovem. Muito bem. Muito bem. Mas resume isso. Resume numa palavra isso. Como fizeram a pergunta para você lá. Resume tudo isso aqui em uma palavra. Resume. Simples. Está no texto aí. Vamos ler. Olha isso aqui, ó. Vós sois fortes. E a palavra de Deus. Está aí, a resposta é essa. Se a palavra. Como foi que eu venci Satanás nessa madrugada? Pronto, e as palmas, louve a Deus. E já venceste o maligno. Está aí, gente, no texto. Às vezes a gente fica procurando, meu Deus, como é que eu vou responder isso aqui? Meu Deus, está na cara de vocês aí, está na Bíblia, está na palavra, está escrito. E a gente não entende. E olha que Deus nos levou lá em Salmo 119, até chegar no 9, a resposta está ali também. Como é que o jovem vai se purificar no caminho da salvação e da vida eterna? Se atentando é prestar atenção guardar a palavra, viver a palavra, anunciar a palavra. É igual a filha do nosso irmão William. Eu falei para minha netinha, quando alguém te chamar de feia, você fala assim, você precisa conhecer o meu Jesus, que é lindo. Ensinei para ela hoje. Falei, fala para eles, para ela, para quem for. Assim, você precisa conhecer o meu Jesus é lindo e vai fazer você enxergar toda pessoa linda. Pronto, e vira as costas, deu o teu recado ali, profetiza Ana, e sai correndo dali, porque vai que a reação pode ser contrária. Então, deu para entender? A filha do William fez isso. Chegou para Tamar, ô menina feia que dói. Ela falou, só faltou falar, repita se tu for ter coragem. Aí, você precisa conhecer. Foi meu Jesus, eu vim para a minha igreja. Oi, você precisa ir para a minha igreja. É que a criança não tem tanta, né? Você precisa ir para a minha igreja. E é verdade, é aqui que aquele povo vai aprender a verdade e vai respeitar o seu semelhante, que é o segundo maior mandamento de Deus, de Cristo. Amém? Ai, vontade de conhecer essa pessoa. Não é para bater não, gente, é para amar mesmo. É evangelizar. Igual aquela mãe que o jovem tirou a vida do filho dela e ela chegou diante dele, ele algemado, cabeça baixa. Engraçado, né? Que para Deus ninguém levanta para ouvir. Mas depois que está algemado, baixa a cabeça para ouvir todo mundo. Por que a gente não se prostra a essa palavra? Não se rende a essa palavra. Essa palavra é a verdade. E ninguém pôde contra ela e nunca vai poder contra ela. Eu estou envelhecendo e morrendo aos pouquinhos. Até minha esposa falou esses dias, falou, nossa, seu cabelo está ficando mais branco. Eu falei, eu quero que ele fique da cor da neve, alvo como a neve. E eu quero é que Jesus volte logo para mim. Quanto mais eu envelheço, mais perto eu estou da cruz, mais perto eu estou da salvação eterna. E olha, eu fui jovem, eu sei o que o jovem passa. Eu sei que jovem passa. Eu sei as lutas que vocês enfrentam. Eu sei esse corpinho aí, como é que está fumegando. Eu sei os desejos, que não é do diabo esse desejo. Esse desejo foi Deus que colocou. Só que se fizer essa vontade de realizar esse desejo antes do tempo determinado por Deus, com a bênção de Deus, aí gera o pecado.
Mas todo esse desejo foi Deus. Quem é que não olha para uma pessoa e acha bonito, atraente? Todos vocês aqui, todos nós olha para alguém e fala assim: rapaz, esse menino parece um doutor, é? Tem pinta de doutor, bigodinho ralo, esse doutor. Todo mundo olha, tem essa sensação. Vocês veem? Casado aqui, né? Levanta a mão aí, irmão. Você casou, ô irmão Alexandre. A sua esposa achou alguma coisa em você que atraiu ela. Alguma coisa, alguma qualidade que ela falou: caso de olho fechado. Eu conheço, que eu confio. A minha esposa também. O pai aqui sabe o filho que tem. Cada um de vocês aqui sabe. Tem pai que passa a mão na cabeça e tem pai que não. Fala assim, se chegar uma cobrança lá, o pai fala assim: tem fundamento, que eu conheço o filho que eu tenho, a filha que eu tenho. É assim, não é? Então, Jesus, ele é muito sério. E ele é muito categórico. E a categoria que ele usa é de primeira linha. É a palavra dele aqui, ó. Está encerrado. Vamos orar. Eita, vamos orar.